E aí, bora esculpir? Então, alguns dias atrás eu comecei essa escultura. É uma escultura de um menino com estilingue, uma baladeira, como a gente chama aqui onde eu moro, na região que eu moro. E depois de uns dias sem olhar para ela, eu vou agora voltar a trabalhar nela e vou olhar, avaliar os erros que eu cometi que eu não estava percebendo, tá? Se você já viu alguma aula minha, algum vídeo meu, você já deve ter ouvido falar do conceito de fresh eye, que é um conceito na escultura que a gente usa, onde você precisa dar um descanso para a sua visão para poder julgar melhor o que você está fazendo. Porque depois de algumas horas, alguns dias seguidos que você está trabalhando numa escultura ou qualquer outra coisa, o cérebro da gente ele se acostuma àquilo que a gente está fazendo e ele para de perceber os erros. É como se você ficasse cego em relação ao que você está fazendo. E quando isso acontece, você comete erros e não percebe. E a melhor forma de você evitar isso é dar um descanso. Se você está fazendo uma escultura, se você tem um prazo para poder fazer isso, tá? Até se é uma encomenda que você está trabalhando, é ideal que você coloque um tempo para você ter esse descanso. E aí você vai trabalhar durante alguns dias, algumas horas ali, vai parar e vai passar alguns dias sem olhar para aquela peça, certo? Você pode cobrir ela com algum plástico, com algum pano, literalmente ficar alguns dias sem ver a escultura que você estava fazendo. Porque aí quando você olhar para ela, você vai perceber que existiam coisas que você não estava percebendo, tá? E aqui, ó, eu percebi que esse lado aqui da costela ele precisava entrar mais, tá? Aqui esse estava mais fechado, esse estava mais aberto. Eu ainda vou sumir mais com essas informações aqui de costela. Não vai ser esse momento agora, tá? Mas é muito, muito importante. Se você não fizer isso na sua escultura, tá? Ou em qualquer outra atividade que você fizer, você não vai conseguir ter um bom resultado, tá? O que muitas vezes vai acontecer é que você vai fazer a sua escultura, vai terminar ela, e depois que você termina, quando você está quase terminando, você vai perceber erros que você não tinha percebido. E geralmente são erros que você teria que ter resolvido logo no começo da sua escultura, tá? Erros de proporção, de simetria, de movimento, tá? De gestual da sua escultura. E quase sempre para você modificar esses erros que você cometeu, você vai ter que modificar bastante na estrutura da sua escultura, certo? Quando eu estava começando a fazer escultura, nos meus 2, 3 primeiros anos de escultura realista, eu focava muito em ser rápido. Eu focava muito em ter um resultado muito rápido, né? Então, toda vez que eu ia esculpir, eu pensava, pô, eu tenho que gastar pouquíssimo tempo nessa escultura. Se eu passar poucas horas numa escultura hoje e daqui a um tempo eu passar menos tempo fazendo uma escultura parecida, para mim isso era sinal de progresso, né? Que eu estava esculpindo mais rápido. Só que depois de um tempo eu percebi que, apesar de estar fazendo a escultura mais rápido, isso não significava necessariamente que eu estava melhorando no resultado final. Porque ao fazer rápido, eu não tinha esse frescor, tá? Nos meus olhos quando eu estava fazendo essa escultura. E aí, consequentemente, eu fazia a escultura com bastante erro. Tá? Nessa escultura aqui agora, pessoal, eu vou colocar no calção dele, eu vou botar um calção nele, tá? Sempre que você for fazer uma escultura, que você vai colocar uma roupa, é muito importante que você faça essa escultura sem roupa para depois colocar a roupa. Você não precisa colocar detalhes, fazer marcações de anatomia, de estrutura óssea, nada disso, tá? Mas se você não tiver o mínimo de informação que você precisa ali da figura humana, ou até mesmo um animal, quando você vai colocar pelo nesse animal, tá? Se for um animal mais peludo, é muito fácil de você não acertar
na parte de roupa, tá? Porque você tem que pensar que a roupa, ela é algo que vai estar cobrindo uma estrutura que já existe, entendeu? Então, dependendo do tecido, uma parte da musculatura vai ficar aparente. Se ele tivesse com a calça, nesse movimento aqui que ele está fazendo, o joelho dele, o joelho dele ia ser mais aparente na superfície, entendeu? Certo? Então eu vou vir aqui, ó, e vou começar a colocar mais massa, tá? E essa massa vai marcar a bermuda, né, que ele vai estar usando, tal. Você vê que tem algumas linhas aqui que eu já fiz, e essas linhas é para me guiar na questão de comprimento dessa roupa e tal. Ó, e outra coisa que você pode reparar também é que eu venho, coloco o material, depois eu me afasto, certo? Eu preciso olhar de longe. Se eu estiver fazendo a minha escultura aqui, ó, sempre essa distância aqui, eu não vou ver o todo, tá? Então eu preciso me afastar para poder ver com mais clareza o que eu estou fazendo. Se é uma escultura pequena, que nem essa, eu só esticaria minha mão, mexeria ela aqui. Mas como é uma escultura que está em cima de uma bancada, e é mais difícil eu ter que mover ela com as mãos, eu fico esculpindo em pé, tá? Praticamente toda vez que eu estou fazendo escultura, eu trabalho em pé, porque assim fica mais fácil de eu conseguir me movimentar ao redor da escultura. Nesse momento eu estou aqui atrás da câmera do celular, tem uns 2, 3 passos para trás e tô olhando, ó, aqui essa parte, tá? Vou vir aqui, ó. Outra coisa que é interessante você fazer também, quando você está fazendo a escultura, ó, aqui eu quero enlarguecer mais. Eu venho desse ângulo, ó, e vou colocar um pedaço de massa aqui, ó, maior. Tá? Eu tô literalmente marcando, tá, o contorno do que eu vou fazer aqui, ó. Vem aqui, ó, adiciono, venho aqui, ó, adiciono massa. Me afasto e venho para olhar o que eu tô fazendo. Vou fazer aqui também, ó. O que que vai acontecer? Ó, como essa perna aqui tá reta, só que ela tá um pouquinho mais para trás, essa parte da frente do short, ela vai tá mais projetada do que a parte de trás, tá? Diferente dessa perna aqui. Essa aqui ela precisa estar mais rente aqui na coxa, ó, que ela tá fazendo um movimento mais para frente. E aqui na parte de trás é que ela vai ter um volume onde ela se projeta mais para trás, tá? Eu vou deixar uma marcaçãozinha aqui, ó. Percebe que eu não tô pensando em drapeado, em detalhe, em nada disso, tá? Estou estabelecendo aqui o tamanho, tá? Dessa bermuda que ele vai estar usando. Essa questão do movimento que ela vai estar fazendo em relação às pernas, certo? Aqui que o meu dedo já não alcança também.
Vou vir aqui, ó, com um pedacinho de madeira, ó. Eu ainda vou precisar deixar essa parte aqui mais próxima da outra. Também, ó. Vem aqui pra frente, ó. Ó, eu vou usar meu dedo aqui para poder fazer esse movimento aqui, ó. Para deixar isso daqui mais arredondado, ó. Assim como às vezes eu posso utilizar o meu dedo, tá? Mais precisamente o polegar, eu posso utilizar também um pedaço de madeira, tá? Ó, vou mostrar aqui. Veio com um pedacinho de madeira que nem esse, ó. Então eu vou ter algo, ó, que segue arredondado, tá? Formando esse formato aqui, ó. Tô olhando aqui de perfil agora para essa bermuda. É importante quando você está fazendo uma escultura, você sempre tá girando a sua peça ou girando ao redor dela, tá? Lembra sempre que você está fazendo uma figura tridimensional, certo? E o nosso cérebro, os nossos olhos, eles não foram feitos para ver profundidade, tá? E escultura é sobre a relação de projeção e profundidade entre as várias partes que a gente vai ter na escultura, certo? Se a gente olhar apenas de um ângulo, apesar de estar fazendo algo tridimensional, a gente não vai fazer essa projeção e profundidade, tá? Da forma, da intensidade que ela teria que ser. Então você acaba meio que fazendo uma figura meio que 2D, sabe? O que eu quero dizer com isso? Ó, por exemplo, quando você olha um olho, tá? De baixo para cima, ele teria que fazer isso daqui, ó. Ele teria que ser algo assim arredondado. Só que se você não estabelece essa relação de profundidade do canto do olho com a parte do meio, tá? Ele tende a ficar assim, ó. Quando você olha de baixo para cima, de frente, você vai ter o desenho do olho, mas de baixo para cima, ele não tá tridimensional como ele deveria ser. E isso, pessoal, isso é uma das coisas mais difíceis de se aprender, porque é uma coisa automática do nosso cérebro. A gente tem que estar o tempo todo atento a isso na hora de estar fazendo a escultura. E muitas vezes, tá, principalmente no começo, a sensação que você vai ter é que você vai estar exagerando nessas formas, tá? Essa é a sensação que você vai ter nessa relação de projeção e profundidade. E é normal, tá? É normal. Depois seu cérebro começa a entender que é exatamente essa relação que parece mais exagerada de profundidade e projeção, que é o caminho correto para fazer uma escultura, tá? Ó, aqui eu já posso vir com o meu dedo mesmo, ó. Já estabeleci essa questão aqui, né? Posso vir com o meu dedo mesmo, ó,
e fazer algumas marcações aqui, ó, para simular um drapeado aqui dessa roupa. Vou adicionar um pouquinho de massa aqui, tá? E agora eu vou trabalhar aqui nessa parte de trás, tá? Da bermuda. Eu tinha marcado aqui, certo? Eu tinha marcado aqui a região do glúteo, tá? Tinha marcado aqui a região do glúteo. Lembrando que o glúteo, quando chega bem aqui, pessoal, ele vem reto aqui, ó, nessa lateral da perna. E só aqui é que a gente vai ter a voltinha, tá? Essa curvatura para poder fazer o glúteo, certo? Agora lá. Eu vou marcar aqui a continuação da bermuda ainda, tá? Mas por enquanto eu vou me concentrar nessa parte aqui de baixo. Aqui eu vou colocando mais massa. Vou colocar mais massa aqui nessa marcação aqui da parte de trás, ó. Aqui, ó. Basicamente o mesmo trabalho que eu fiz na parte da frente, eu vou fazer aqui. Venho com meu dedo fazendo esse movimento aqui, ó, de arredondar, ó. Venho lá da lateral, ele vai ter que ir até a parte aqui do meio, ó. Vou fazer a continuação da marcação aqui, ó. Então vou colocar mais massa aqui na parte de cima. Vem aqui, ó.
aqui, ó, um pedacinho de massa. E vou utilizar aqui a ferramenta onde o meu dedo não alcança, ó. Esse é basicamente, tá, o conceito que você precisa entender sobre ferramenta. Você vai ter ferramenta de marcar, ferramenta de adicionar, de remover, tá? E basicamente são essas ferramentas de madeira ou metal e essas ferramentas para remover material, como essa daqui, por exemplo. Você vai vir aqui, ó, e vai remover massa, tá? Tudo isso você poderia fazer com as suas mãos, certo? Mas vão ter áreas que vai ser mais difícil o acesso para os seus dedos, tá? E quanto menor for a escultura, mais vai ser difícil para você acessar diretamente com as suas mãos a sua escultura. Para esculturas maiores, eu uso bem menos tempo, tá? Durante a produção dessa escultura, eu praticamente não utilizo ferramenta quando se comparar com a escultura menor, certo? Você basicamente tem que pensar que a ferramenta é uma extensão dos seus dedos, certo? Aqui, ó, já posso começar a colocar um volume aqui para fazer um drapeadozinho, ó. Coloco mais aqui, ó. Isso aqui vai depender também, tá? Do acabamento final que você quer para sua escultura. Eu, tá? Pessoalmente, não gosto muito de uma escultura com a superfície muito finalizada, certo? Eu gosto de ver esses pedaços de massa adicionado ali na superfície, a marcação que as mãos, que os dedos fazem, que as ferramentas deixam, tá? Eu gosto dessa sensação de que eu estava trabalhando na escultura e aí eu parei de fazer ela. E ali é a escultura pronta, tá? Eu gosto dessa sensação quando eu olho para uma escultura. Mas se você quiser ela mais finalizada, e aí você vai, depois de fazer tudo isso aqui, vai entrar no estágio de finalização, vai usar pincel, vai usar pano, vai usar tela, várias outras ferramentas para poder dar esse acabamento. Então é isso. Vou parar esse vídeo por aqui. Até mais e bora esculpir. Valeu, falou.